Paz de Cristo, amém? Feche teus olhos, queridos. Ao som dessa canção, eu gostaria de seguir adorando a Deus em oração. Quantos querem fazer isso nessa noite? Eu creio que o ambiente que estamos desfrutando agora é um ambiente muito favorável. Quantos percebem a presença do Senhor aqui? Jesus está entre nós, amém? O Espírito Santo está entre nós. E Ele quer tocar na tua vida nessa noite. Quantos querem ser abraçados por Jesus nessa noite? Jesus quer fazer isso conosco nessa noite. Feche teus olhos. Se você tiver liberdade, quiser dar um abraço no teu irmão aí, abraçá-lo. Vamos orar dessa forma. Muito bom estar na presença do Senhor. Muito bom estar reunidos na presença do Senhor como família de Deus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por estarmos na Tua presença. Obrigado, Deus, por sermos os Teus filhos, por sermos a Tua igreja, por sermos a menina dos Teus olhos, Pai. Obrigado, Senhor, por esse privilégio maravilhoso, Senhor. Ó Deus, de poder desfrutar da Tua presença, de poder perceber a Tua presença, Senhor. Obrigado pelo Teu Espírito Santo entre nós. Obrigado pelo Teu Espírito Santo em nós, Pai. Obrigado, Senhor. Oh Deus, nós já podemos perceber a Tua presença entre nós, mas nós queremos ir muito mais além contigo nessa noite, Pai. Queremos a manifestação viva do Teu Espírito Santo entre nós. Ó Deus, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo salvação, trazendo libertação, Pai. Que assim seja nessa noite, Pai, em nome de Jesus. E que os nossos inimigos batem em retirada por causa do poder da Tua palavra, Senhor. Por causa da Tua presença entre nós, Pai. Assim seja, Senhor, para glória, para louvor e exaltação do Teu santo nome. Quantos dizem amém? Aleluia. Bom estar de volta aqui com vocês e ter essa honra de poder comunicar aquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Na verdade, a palavra que Deus tem colocado no nosso coração de uns 15 dias para cá tem sido a ferramenta que Deus tem nos inspirado a pastorear alguns irmãos lá na localidade. E essa palavra tem norteado as nossas ações, em especial dos nossos pastoreios. Essa palavra tem norteado a nossa vida e tem causado assim um efeito assim muito tremendo. Já que, se você quiser já abrir a tua Bíblia aí, quiser deixar aberta, um versículo apenas, por enquanto, João 8:32, um versículo bastante conhecido nosso, mas que Deus me levou a visualizar um pouco da profundeza, né, desse pequeno versículo. E tem sido uma ferramenta assim muito especial. Interessante que no sábado eu já estava aqui em Cabo Frio e uma irmã nos ligou. Nós estivemos com ela na quarta-feira passada e baseado nesse versículo, nós pastoreamos algumas questões da vida daquela irmã. E ela nos ligou assim, encorajada por essa palavra, tomou uma atitude assim muito radical, uma atitude positiva, mas uma atitude muito corajosa da parte dela, com base nessa palavra, inspirada por essa palavra. E eu creio, queridos, que essa palavra vai nortear a tua vida nessa noite. Você crê nisso? A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é como espada de dois gumes. E ela penetra na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e cumpre a vontade de Deus, cumpre tudo quanto está no coração de Deus. E eu não tenho dúvida que essa palavra vai nos nortear nessa noite. Essa palavra, ela vai trazer libertação a muitas vidas aqui nessa noite. Aliás, a função da Bíblia, a função da palavra de Deus,
não é apenas trazer conhecimento, não é apenas alimentar o nosso intelecto, mas é transformar a nossa vida. E a palavra de Deus viva, ela tem esse poder de transformação, esse poder de libertação. E não tenho dúvida que o Espírito Santo quer ministrar o teu coração de uma forma muito poderosa nessa noite, e você sairá daqui nessa noite fortalecido por essa palavra, liberto, restaurado, em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Amém. Abra aí, se quiser colocar ali para mim, eu agradeço. João 8:32. Esse versículo bem conhecido. Quantos querem fazer menção dessa palavra? Vamos lá? Só vocês, vai. Amém. A gente é óbvio, se a verdade liberta, a mentira, ela faz o quê? Escraviza, não é isso? Diga comigo assim: se a verdade liberta, a mentira escraviza. Parece uma coisa óbvia, né? Todavia, muitas vezes, a gente não avalia muito bem essa declaração, e isso passa batido na nossa vida. E tem sido a razão de muitas pessoas, de muita gente, estarem nesse exato momento escravizada, por conta das mentiras que Satanás, de uma forma muito sutil, consegue falar aos ouvidos de muita gente. A verdade, que é a palavra, ela liberta das mentiras, muitas vezes absorvidas por nós. Às vezes, ao longo da nossa vida, nós absorvemos algumas mentiras. Um pouco mais na frente, a gente vai falar mais a respeito dessas mentiras. Eu quero me deter falando um pouco, entrando nesse versículo de uma maneira mais profunda. Até porque no nosso pastoreio, principalmente nessas 2 semanas, a gente bateu muito forte nesse tema com alguns irmãos, porque eram irmãos que estavam presos a mentiras que ouviram no passado e que as aprisionavam até esses dias. E a gente entrou com essa palavra, fazendo menção da palavra de Deus, trazendo libertação a essas vidas. E é importante a gente entender em qual contexto Jesus ele fez menção desse versículo. O povo de Israel estava aprisionado em uma cegueira espiritual. Era um contexto onde Jesus ele se apresentava diante dos judeus e ele falava da sua conexão com o Pai, ele falava da sua autoridade, e os judeus duvidavam, porque os judeus, na verdade, eles tinham abandonado ao Senhor, não viviam mais na prática da palavra, não tinham nenhuma revelação da palavra de Deus, entraram em apostasia e eles estavam cegos espiritualmente. E Jesus se apresenta para ele num determinado momento da conversa, da explanação de Jesus. Jesus fala para eles: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertareis. É importante a gente entender esse contexto, e é importante a gente entender o significado da palavra conhecer na Bíblia. O significado da palavra conhecer no hebraico é chamado de iada, que significa intimidade. Na Bíblia, quando se vê falar, geralmente era um termo usado para o acasalamento, era um termo usado para o casamento, e Adão conheceu Eva, e tantos outros personagens da Bíblia que casavam. Então essa palavra ela tem esse significado, conhecer. Então, e conhecereis tem um significado muito profundo, fala de intimidade.
fala de relacionamento. E Jesus usa esse termo bastante conhecido deles para trazer uma palavra de libertação. E conhecereis, ou seja, se vocês tiverem relacionamento com a verdade, se vocês tiverem intimidade com a verdade, isso traz libertação. E o que é a verdade? A verdade é a própria palavra de Deus. Jesus, ele também fala em João 17:17, não precisa abrir, que diz o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a verdade, ela é a palavra de Deus. A verdade também é o próprio Jesus. Jesus, ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando se pensa em verdade, está se pensando no próprio Deus, está se pensando em Jesus, está se pensando na sua palavra. E a Bíblia diz também, Jesus, ele é a manifestação viva da palavra e da verdade de Deus. Qual o respaldo bíblico para isso? João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, versículo 1 a 4, se puder colocar, eu agradeço. É um pouco longo, a gente poderia ler. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 2, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Percebam que há uma profundidade nesse conhecereis, que fala de um relacionamento com a verdade, fala de um relacionamento com a palavra, fala de algo profundo, fala de intimidade. Nós precisamos, queridos, ter intimidade com a palavra de Deus. Na verdade, a gente tem intimidade com Deus através da palavra. Quando nós nos relacionamos com a palavra em obediência, em compromisso, em prazer, nós estamos nos tornando íntimos de Deus, e isso vai nos levar a uma vida de liberdade. Era isso que Jesus estava falando. E conhecereis a verdade, e a verdade, essa mesma verdade, vos libertará de muitas vezes de uma cegueira espiritual que nos acomete e nos leva a uma escravidão. Por que eu estou falando essas coisas? Será que eu tenho alguma razão em especial para falar? Sim, eu sou uma prova viva disso, do poder da palavra na minha vida, do poder de libertação, do poder da cura, do poder da restauração. Foi pela palavra. Eu já, em algum outro momento, eu já testemunhei aqui para os irmãos da minha cura física através da palavra. Eu sofria de sinusite, botava muito sangue, e ficava, geralmente era 1 ou 2 semanas de cama, por conta da sinusite, que era algo terrível. E eu fui curado pela palavra. Fui curado pela palavra, simplesmente por dar uma olhadinha lá em Isaías 53, que diz: e ele levou sobre si as minhas dores. Eu criei nessa palavra, eu olhei, coloquei os olhos nessa palavra e disse: Senhor, a tua palavra diz que tu já levaste sobre si. E eu comecei a fazer menção dessa palavra, a crer e fazer menção, abrir a minha boca e declarar. Tem 20 anos isso, mais de 20 anos, nunca mais tive crise, curado, 100% curado pela palavra. A palavra de Deus, ela liberta. O bem mais precioso que nós temos para você nessa noite é essa espada viva, poderosa, que pode mudar a tua sorte nessa noite.
Essa palavra viva, que uma vez ela crida, ela traz transformação, ela traz restauração. Quando eu ouço essa palavra, quando eu pratico essa palavra, a minha vida, a tua vida nunca mais será a mesma, porque ela é poderosa, ela é tremenda. Jesus é essa manifestação viva da palavra e da verdade de Deus. Em outras palavras, Jesus estava querendo dizer o seguinte: tenha um relacionamento, intimidade, compromisso com a verdade, que é a palavra de Deus, que sou eu, e sereis libertos. Aqui, queridos, está a chave que abre prisões impostas por mentiras, por ameaças, por abusos, violências e tantos outros males que acomete a humanidade. 1 Coríntios 10, versículo 4, diz o seguinte, não precisa abrir: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulando nós sofismas. Essa é a nossa arma. Não são carnais, mas essa arma é poderosa. A arma que nós temos, ela é poderosa. A arma que você tem é poderosa, amém? Mas não é simplesmente algo que deva ficar no teu intelecto, porque senão não tem valor. É algo que tem que entrar dentro de você, é algo que você tem que deixar entrar no teu coração, é algo que você tem que crer, tomar posse, e isso vai fazer diferença. Essa é a nossa arma, é a chave, a grande chave que vai destrancar, que vai anular os sofismas, que vai anular, que vai quebrar as fortalezas que muitas vezes tem te prendido. Eu tenho conversado com pessoas que estão em depressão e usado a palavra como ferramenta de libertação. É possível que você esteja aqui nessa noite sofrendo algum tipo de aflição e de repente está em um quadro depressivo por conta de algumas mentiras que você ouviu ao longo da tua vida, por conta de alguma palavra negativa que você ouviu, de repente do teu pai, de um parente próximo ou de um vizinho, e isso ao longo da tua vida te fez muito mal. A palavra de Deus, ela é poderosa para quebrar essas fortalezas, amém ou não? Ela é muito poderosa. Interessante, queridos, a gente tem que estar muito atento aos ataques do inimigo. Eu, pensando nessa palavra, eu lembrei da história de Elias, muito conhecido. Elias, um grande profeta, que fez obras poderosas, obras tremendas em Deus, milagres poderosos em Deus. E a Bíblia fala que ele, se você quiser depois ler, conhecer essa história, 1 Reis capítulo 18 e 19, conta essa história aqui, que eu vou mencionar, a história de Elias, desse profeta. Ele, após ter desafiado os 450 profetas de Baal, naquele grande desafio, venceu os profetas, eliminou todos aqueles profetas. Apenas uma palavra que ele ouviu dos mensageiros de Jezabel foi capaz de lançar Elias numa profunda crise. Ele ouviu da parte daqueles mensageiros de Jezabel. Jezabel mandou um recadinho para ele: olha, Elias, assim como você fez com os profetas de Baal, assim eu farei contigo. E Elias, com medo, foi para o deserto. A Bíblia diz que ele sentou debaixo de um pé de zimbro e pediu a morte. Entrou em crise, entrou em um princípio de depressão. Mas Deus é misericordioso. A Bíblia diz que Deus, vendo aquele quadro, encontrou ele ali, dormiu, se enfraqueceu, e Deus chega para ele: levanta-te, Elias,
levanta-te. E o alimentou a primeira vez. Ele voltou a dormir e seguiu insistindo com Elias, alimentando pela segunda vez. E a Bíblia diz que com aquele alimento caminhou, se eu não me engano, 40 dias e 40 noites. Mas mesmo assim ele ainda não se levantou plenamente. A Bíblia diz que ele entrou numa caverna em Horebe, no Monte Horebe. E ali Deus seguiu ministrando ao seu coração de uma forma muito extraordinária. E teve algumas manifestações ali da natureza, como vento, como fogo, como terremoto. E Deus, enfim, fala com Elias: Elias, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Levanta-te. Levanta-te. Toma o teu caminho. É possível que o Espírito Santo esteja ministrando ao teu coração. Você que de repente desanimou da tua carreira ministerial. E é possível que você esteja numa caverna, assim como Elias estava. E Deus falou para ele: toma o teu caminho. Sabe por quê? Porque a obra que eu tenho contigo ainda não se encerrou. Você precisa ainda ungir o rei da Síria, Hazael. Você precisa ungir o rei de Israel, Jeú. E você precisa também ungir o seu sucessor, Eliseu. A minha obra, o meu ministério na tua vida ainda não terminou, Elias. E Elias sai daquele estado depressivo e retoma a sua vida ministerial, a sua carreira ministerial. Diga comigo assim: Deus é bom. Diga: Ele não desiste de mim. Queridos, Deus é maravilhoso. Esse mesmo Deus que deu aquele choque, que abraçou Elias, que apoiou Elias naquele momento de fraqueza de Elias, é o mesmo Deus que está entre nós. E Ele te abraça nessa noite. Ele quer mudar a tua história nessa noite. Eu quero me dirigir às mães. Eu não sei se foi um sonho, não sei se foi uma visão, não sei se eu ouvi alguma voz, não sei, não tenho muita clareza. Mas essa noite aconteceu algo. Deus colocou no meu coração, eu não sei se foi pensamento, eu não tenho muita clareza, mas eu tenho clareza do que Deus ministrou no meu coração, para que eu falasse para algumas mães aqui nessa noite. Deus me fez ver algumas mães que estão muito aflitas com seus filhos. Estão sofrendo. Tem alguns desafios com seus filhos. E a palavra que Deus colocou no meu coração para você, mãe, que está vivendo esse quadro, a palavra que Deus colocou no meu coração com muita clareza foi essa: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Chegará um tempo de alegria na tua vida, em nome de Jesus. Não entre na caverna por conta disso. A obra de Deus na tua vida não acabou. Amém? Não acabou. Eu queria... A gente pode observar nessa história de Elias uma palavra que quase destruiu a carreira ministerial de Elias, quase destruiu a vida de Elias, porque ele entrou em uma profunda crise. E quantas palavras, queridos, é possível que alguns de nós aqui já ouviu, que de repente tem remoído dentro de você, tem te levado a um quadro de tristeza, ou até mesmo a um quadro de depressão. Mas Deus quer te curar nessa noite, e a cura é pela palavra. Amém? A cura é pela palavra, é você tomar posse da palavra. Eu creio que o Espírito Santo já está ministrando ao teu coração nessa noite,
Ao longo da nossa vida é muito comum a gente ouvir algumas palavras negativas. Eu vou fazer menção de algumas delas. Tipo assim, você é um fraco, você não vale nada, você é um derrotado. E isso, uma vez concebido no coração, a pessoa vai crescendo acreditando nisso, acreditando numa mentira, e essa mentira se torna uma verdade para ela, e ela cresce concebendo essas coisas. De fato eu sou um derrotado, de fato eu não vou alcançar nada na vida, de fato eu não vou vencer, e segue acreditando nisso, e não consegue prosperar por conta de dar crédito a esses pensamentos. Outro fator muito comum é a solidão. Pessoas solitárias, pessoas que vivem uma profunda solidão, são fatores, queridos, são fatores que podem levar muitas vidas aos vícios, ao suicídio, à morte. Um outro fator é a falta de referência familiar, doenças. Pessoas, quando recebem uma notícia de uma determinada doença, entram em uma crise, foge para o deserto, se isola, procura uma caverna. São fatores, são palavras, são ameaças que sobrevêm sobre as nossas vidas, que nós temos que estar atentos e usar as armas certas. A palavra de Deus, ela vai além do intelecto e é ferramenta poderosa de transformação e libertação. Quantos querem vencer todas essas situações negativas? Quantos querem vencer os fatores negativos? Então, o caminho é você tomar posse da palavra. Que o que a palavra diz em contra-ataque a essas mentiras, a esses fatores que contribuem de forma negativa? O que a palavra do Senhor nos diz a respeito? Para aquele que se acha fraco, o que a palavra de Deus nos diz a respeito? A Bíblia diz que nós somos o quê? Mais que vencedores, amém? Diga assim: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Então você não é apenas vencedor, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Portanto, você não é fraco. Diga assim: eu não sou fraco, eu não sou derrotado. Mas vocês não estão falando com convicção, não. Diga assim: eu não sou fraco, eu não sou derrotado. Diga: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Diga glória a Deus. Aleluia. Olha, para você que de repente, é possível que você esteja aqui nessa noite, você não tem uma referência familiar, a Bíblia tem resposta para você. Salmo 68:6 diz que Deus faz com que o solitário habite em família. Dê uma olhadinha ao teu redor aí, dê uma olhadinha, faz com o teu pescocinho assim, faz. Gostou da família? Ele faz com que o solitário habite em família. Olha, queridos, eu tenho conversado com gente nessa crise, sabia? Essa semana mesmo eu conversei com gente vivendo essa crise de referência de família, de falta de referência familiar. E foi justamente essa palavra que eu ministrei ao coração dessa irmã. Olha, querido, você não está sozinho. Sabia que Elias viveu essa crise também? Elias achou: olha, eu sou o único profeta que não dobrei o meu joelho diante de Baal. Todos dobraram, Israel matou os seus profetas, só sobrou eu. E Deus consola Elias, dizendo: olha, Elias, eu conservei em Israel 7.000 que não se dobraram o joelho, amém? Diante de Baal. Dê mais uma olhadinha aí, gira o teu pescoço aí.
Agora você pode virar para o teu irmão e dizer assim: olha, você não está sozinho. Amém? Você não está sozinho, querido. Olha que família. Nós não estamos sozinhos, é engano nosso. Mas muitas vezes o inimigo sopra essas coisas. Olha, ninguém liga para você. Será que foi só eu que ouvi isso? Ninguém liga para você. São vozes do inimigo, vozes do inferno. Ninguém liga para você, ninguém te ama, ninguém te dá atenção. Elias estava assim, e Deus falou para ele: olha, você está equivocado, Elias. Tem 7.000 em Israel que não se dobraram diante de Baal. Somos uma família, amém? Deus nos fez habitar em família. Tem pessoas que têm crise, vivem uma crise de solidão. Tem palavra para você também. A Bíblia diz que Ele faz com que o solitário habite em família. Já falei isso aqui. Só um minutinho. Ainda que teu pai ou tua mãe te abandone, Isaías 49:15. Ainda que teu pai e tua mãe te abandone, todavia eu jamais te abandonarei. Você não está sozinho. Deus é teu pai. Deus é teu pai. E Ele tem colocado pessoas maravilhosas do teu lado. Então nós precisamos, são ferramentas, é a palavra de Deus viva. É isso que Jesus está falando. Olha, e conhecer, quando eu tenho conhecimento, quando eu tenho profundidade no que diz a palavra a meu respeito, essas crises, ela pode até bater na minha porta, mas ela não vai prevalecer, amém? Ela não pode prevalecer, porque o ataque do inimigo vem com essas vozes mentirosas, e eu tenho que contra-atacar, eu tenho que reagir, e a nossa reação, ela tem que ser uma reação na palavra de Deus. Jesus, ele reagiu quando ele foi tentado pelo diabo lá no deserto. Ele reagiu com o quê? Com as suas próprias, ele reagiu com a palavra. Está escrito. Está escrito. Então, quando a crise bater a tua porta, quando as vozes do inferno soprar nos teus ouvidos, vá para a palavra. Use a espada. Use a palavra, é ferramenta de cura, é ferramenta de transformação. Nós precisamos nos apegar com mais firmeza às verdades aprendidas, e essas são verdades aprendidas: que eu não sou mais um homem solitário, que você não é uma mulher solitária, que você não é um jovem solitário, você habita em família. Deus fez com que você habite em família. Que ainda que o teu pai e tua mãe te abandone, todavia Deus nunca te abandonará, amém? Você não está sozinho. Ferramenta de Deus para vencermos. Como se libertar dessas cadeias? É tomando posse do que diz a palavra, é contra-atacar os ataques do inferno. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, quando nós temos um relacionamento profundo com Deus, crendo e obedecendo profundamente a sua palavra. Levantamos fortaleza de proteção e ataques investidos do inimigo. O propósito de Deus, queridos, para você é uma vida de verdadeira liberdade. Quantos querem de fato viver a liberdade em Deus aqui nessa noite? Quantos querem? Você é livre. A Bíblia diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, amém? Quantos libertos nós temos aqui? Quantos livres nós temos aqui? Amém? Deus nos chamou para uma vida de liberdade, e a liberdade está quando nós tomamos posse da sua palavra. Nada pode nos prender. A palavra do Senhor, ela não está algemada, ela não está presa, ela está livre. Ela precisa ser tomada posse no nosso coração. Nós precisamos tomar posse da sua palavra e viver uma vida de vitória, porque muitos discípulos
vive uma vida presa ainda, porque não toma posse da palavra. Deus te chamou para uma vida de vitória, e não tem como ter vitória se você não usar a ferramenta correta, e a ferramenta correta é a palavra de Deus. Olha, queridos, eu vivo é pela palavra, eu vivo é pela palavra, pelo que diz a palavra. Eu aprendi, diante das crises, diante das dificuldades, diante dos ataques de saúde, eu aprendi a viver pela fé no que a palavra de Deus diz. Aprendi, porque eu sei que os recursos dessa terra são limitados, os recursos medicinais são limitados. Por mais que o homem invista em estudos, em pesquisas, é limitado. Não é isso que a palavra de Deus diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam nela os sentinelas. A nossa vida, a tua vida, a minha vida está na mão do Senhor. E eu tenho aprendido a viver pela palavra. Quando os batimentos cardíacos estão acelerados, que eu sei que o remédio não é capaz de dar conta, eu vou para Deus. Senhor, regula esse órgãozinho aqui, Senhor, regula, Senhor. E assim o Senhor tem feito. Tenho vivido pela palavra. Quando a pressão fica meio maluca, é Deus, vou para a palavra. Quando bate as crises à nossa porta, vou para a palavra viva, a palavra poderosa, a palavra que mudou a minha história. Queridos, pelos meus recursos humanos, eu jamais estaria diante de vocês, eu jamais estaria aqui explanando a Bíblia diante de vocês, diante de uma multidão como essa aqui. Mas é a palavra de Deus que diz que em Deus nós faremos proezas, amém? Em Deus você pode fazer proezas. Acredite nessa palavra, creia nessa palavra, tome posse dessa palavra. Se você de repente nesse exato momento estiver sentindo alguma dor, estiver acometido de alguma enfermidade, se você crê nessa palavra, você será curado. Porque a palavra de Deus, ela não pode mentir, ela é verdadeira, ela é eficaz, ela é poderosa. E ela diz que Ele já levou sobre si, Ele tomou sobre si as nossas dores e levou as nossas enfermidades. A palavra do Senhor diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A palavra do Senhor diz que também que se colocarmos as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, se você crê nisso, você pode sair daqui curado nessa noite. Se você de repente está vivendo um quadro de depressão, você pode sair daqui liberto dessa depressão. Porque Deus tem poder para isso através da sua palavra. Palavra viva que está entre nós. O sentimento que eu tenho em Deus é de uma poderosa espada aqui, nessa noite, penetrando o teu coração, trazendo cura, trazendo libertação. Esse é o sentimento que eu tenho em Deus. Essa noite foi uma loucura para dormir, foi doideira para dormir. Eu não conseguia, porque era um turbilhão, era uma chuva de palavra na minha mente. Virava para um lado, não conseguia. Teve um momento que parece que eu queria pedir a Deus: Senhor, para, que eu não aguento mais de ouvir palavra. Foi difícil dormir. Eu não sei se vocês estão me entendendo, eu também não consigo explicar, mas o fato é que há uma espada poderosa aqui, que é a palavra de Deus, que pode mudar a tua história. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tenha um relacionamento com essa verdade.
Tenha intimidade com essa verdade, porque essa verdade, ela te liberta dos sofismas, te liberta das fortalezas impostas pelas mentiras que você ouviu ao longo da tua vida, que você é fraco, que você é um derrotado, que você foi feito para viver isolado. Isso é mentira. Você foi feito, Deus te criou para que você viva em família, e nós somos a família de Cristo, igreja viva do Senhor, lugar de cura, lugar de restauração, lugar de vida. A palavra do Senhor diz que Deus, o Pai, Ele ordena a bênção, Ele ordena a vida no meio da comunhão. Nós estamos aqui em comunhão, amém? E Deus quer ordenar a vida, Deus quer ordenar a bênção na tua vida. É você crer, tomar posse disso. Você não veio aqui para cantar algumas músicas, embora a gente cante. Você é muito mais que isso. Você veio aqui para adorar o Senhor, e essa adoração sobe, e Deus derrama as suas bênçãos sobre o seu povo. Você veio aqui para se relacionar com a palavra. Quando você ouve e crê na palavra, isso é relacionamento, isso é intimidade com essa palavra. Deus quer fazer na tua vida. Deus quer fazer na tua vida. Esse é o propósito de Deus, uma vida de liberdade. Deus é contigo, querido. Não desistas, não desista dos sonhos de Deus na tua vida. Você crê que Deus tem sonho para você? Você quer sonhar os sonhos de Deus? Quer que esses sonhos se realizem? Amém?